Olá, boa noite. Bem-vindos e muito obrigada pela presença de vocês. Estamos aqui reunidos para a primeira live da UNIR, com um bate-papo entre as duplas independentes candidatas ao Conselho Deliberativo. Dupla 62, Tereza e Coy, representando os assistidos, e dupla 63, Fernanda e Diego, representando os ativos. Importante dizer que a votação para o Conselho Deliberativo e Fiscal estão abertas no site e no aplicativo da Petros, usando sua matrícula e senha, ou pelo telefone 0800 000 2830. Vou repetir, 0800 000 2830, usando a mesma senha exclusiva enviada pela Petros por SMS ou e-mail cadastrado. A votação fica disponível até 9 de outubro e a participação de todos é fundamental para o futuro da Petros. Nessa live, vamos conversar sobre temas importantes sobre a Petros, como os desafios e as propostas para ativos e assistidos. Vamos começar com a breve apresentação das duplas. Em seguida, as duplas vão responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais durante a semana. Num terceiro bloco, as duplas vão abordar temas importantes numa conversa livre. E, ao final, as duplas vão responder as perguntas que chegarem ao vivo pelas redes sociais. Então, vocês podem encaminhar uma pergunta nos comentários pelas redes sociais que nós vamos avaliar aqui para fazer para eles. Depois, teremos as considerações finais. Então, nesse primeiro bloco, teremos a apresentação. Vamos começar, então, com a dupla 62, que é Tereza e Coy, que estão representando os assistidos. Boa noite a todos, eu sou Tereza Soares, eu tenho 64 anos, 4 filhos, 2 netos, sou natural de Salvador, Bahia, e ingressei na Petrobras pelo terminal de Madre de Deus, onde eu tenho, assim, né, meus colegas aí, um abração para vocês todos, muito orgulho de todos eles, e de lá eu fui atuar em todo o Norte e Nordeste. Eu trabalhei no terminal de Suape, no terminal de Manaus, embarcando lá para a selva, no terminal de Coari. Eu trabalhei no terminal da Paraíba, Maceió, Aracaju, enfim. Passei 15 anos da minha vida no Norte e Nordeste, até que surgiu um convite aqui para o Rio de Janeiro e eu fiquei mais 17 anos aqui no Rio, atuando nas áreas de planejamento e gestão, SMS e segurança de processo. Só que aí, depois de 32 anos, eu fui o quê? Aproveitar as minhas merecidas férias, só que não foi bem assim, né, colega? Aí, quando eu olhei para o meu contra-cheque, meus colegas aqui, os eleitores e eleitoras a quem eu me dirijo, e eu vi, foi um equacionamento, um PED do meu contra-cheque, e aquilo me causou uma dor, posso dizer uma dor. Então, eu comecei a pensar o seguinte, não vou reclamar, eu vou agir. Fui até Brasília, assisti uma audiência pública da Previc para ver como as coisas começavam a acontecer. E aí vocês me elegeram como conselheira fiscal suplente. E aqui eu estou de novo pedindo a confiança de vocês, que vocês me elejam como conselheira deliberativa para que eu possa continuar defendendo o nosso patrimônio e a sustentabilidade da Petros. Coy. Eu sou o Linaldo Coy, já referido pela Tereza, atual presidente do Conselho Fiscal da Petros. Eu fui eleito com a Tereza em 2019 e o meu mandato vai até novembro de 2023. Eu sou contador, advogado, natural também de Salvador, Bahia, e aposentado em 2014, como consultor tributário, né? Eu atuei inicialmente na refinaria de Mataripe, iniciando como auxiliar administrativo, e em pouco tempo eu já estava na gerência de contabilidade. Depois fui para o escritório em Salvador, na gerência financeira e gerência tributária. Vim para o Rio de Janeiro em 2021, sendo no projeto Sinergia, depois para o projeto Prisma, e retornando ao tributário, eu aposentei em 2014. Então, com essa condição, depois, quando nós fomos eleitos em 2019, né, nós tivemos o grande desafio de atuar como conselheiro fiscal e já certificado, porque eu obtive certificação do ICSS, uma certificação por experiência. Então, e venho aprendendo junto com a Tereza durante todo esse período.
ok? E estou aqui pedindo a vocês que confiem na gente, porque nós já tivemos um grande aprendizado e vamos atuar com vocês. Ok? Nós representamos os aposentados, representamos os pensionistas, né? Estamos aqui para representá-los. Obrigada, Tereza Coy. Agora nós vamos para a apresentação da Fernanda e Diego, da dupla 63. Olá, gente, boa noite a todos. Eu sou Fernanda Gurjão, tenho 36 anos, sou da Ativa, né? Representando aí o pessoal da Ativa, que não participa tanto como candidato e como eleitor, né, desses pleitos. Eu sou formada em administração e tenho mestrado em administração pela FGV, com bolsa. Estou há 12 anos na Petrobras, sendo que mais de uma década dedicada à auditoria interna. Na auditoria eu obtive 2 certificações internacionais, a CIA, que é a Certificação Internacional de Auditor Interno, e CRMA, que é uma certificação de governança e gestão de risco. E hoje eu estou como titular da auditoria da PBLog, que é uma subsidiária e também patrocinadora da Petros. Bom, eu e Diego, a gente resolveu, né, se candidatar, entrar nesse pleito, porque a gente tinha uma inquietação, que era uma preocupação, né, se a gente poderia ou não confiar na Petros. E a gente tem essa preocupação com o longo prazo, com a sustentabilidade, né, e com a saúde financeira da Petros, né, em função até do passado recente que a gente viu, né. E a gente decidiu, né, apostar nessa candidatura, até achando que teriam outros representantes, né, como nós lá, né, com o nosso perfil, e a gente não encontrou exatamente o nosso perfil, encontramos Tereza Coy, com muitos atributos em comum. E a nossa ideia aqui, assim como Tereza Coy, é uma gestão técnica, independente de associações e sindicatos, né, independente de interferência política, e que busca justamente a longevidade, a sustentabilidade e uma adequada gestão dos riscos e os controles, transparências e integridade na Petros. Diego, pode ir, se quiser. Ok. Bom, pessoal, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu também sou administrador, formado bacharel e mestre em administração. Estudei com a Fernanda, né, FGV. Fernanda é minha amiga já de quase 20 anos, a gente estudou junto. E eu também tenho 12 anos de sistema Petrobras. Eu comecei minha carreira como auditor na Transpetro. Depois eu passei para o concurso da Petrobras e aí eu entrei na Petrobras e trabalhei praticamente toda a minha carreira em atividades ligadas à governança, conformidade, auditoria, controle e suporte à decisão. Eu também fui membro do Comitê de Auditoria da Transpetro. Depois, entre 2017 e 2020, eu retornei à Transpetro como assessor do presidente. E hoje eu sou coordenador de suporte à decisão na diretoria de comercialização, na diretoria de logística, comercialização e mercados na Petrobras. Tudo isso para dizer um pouquinho para vocês que eu e Fernanda, a gente não está aqui como aventureiro, né? A gente realmente se lançou como candidatos muito em parte por conta dessa inquietação que a gente tem com o futuro da Petros, né? Essa inquietação de que realmente a gente precisa ter candidatos que representem o público da Ativa. O público da Ativa é um pouco menos engajado com o tema de previdência, com o tema da Petros. A gente sabe que previdência é longo prazo, a gente tem que pavimentar esse caminho no longo prazo. Então a gente precisa sim envolver a galera da Ativa e a campanha tem sido muito sobre isso, gente. A gente tem essa legitimidade de olhar o longo prazo, olhar essas questões, e nós somos, como a Fernanda falou, a única dupla entre os candidatos da Ativa, a única dupla independente, né? A única dupla que não tem vínculo com entidades sindicais, associações que estão por trás aí de outras candidaturas nesse processo eleitoral. Então a gente tem recebido muito apoio da galera da Ativa, estamos fazendo uma campanha intensa nas redes sociais, né, Fernanda? Está sendo muito gostoso receber esse apoio e eu convido vocês aí, inclusive, a conhecerem um pouco mais das nossas ideias, das nossas propostas lá na rede da Unir, unirpetro.com.br, acessa lá, vê nossos vídeos, nossas propostas, nossas ideias, e a gente vai ter a oportunidade de usar essa live aqui, debater bastante. Obrigada às duas duplas.
Agora nós vamos para a segunda parte, o segundo bloco da nossa live, onde as duplas vão responder as perguntas que vocês enviaram pelas redes sociais durante a semana. Cada dupla vai ter 2,5 minutos para responder. E a primeira pergunta é: se eleito, como impedir que a diretoria da Petros retorne com investimentos duvidosos? A primeira dupla a falar vai ser Tereza Icói, 62. Muito bem, né? Olha só, a governança, em primeiro lugar, né, que é quem sustenta, e como impedir são ferramentas, é a política de investimento. Existe uma política de investimento, essa política está na versão 2022-2026, ela é divulgada, é importante que vocês consultem o site da Petros. Além disso, tem um detalhamento da política e também é divulgado todos os investimentos da Petros lá, separado por plano. Então, existem os estudos de ALM, que eles são feitos pela Petros. Existe também uma ETQ, tem umas siglazinhas, umas sopas de letrinhas, que o nosso diretor de investimento, ele tem essa certificação específica para isso. Então, investimento, né, Coy? Não tem como passar o investimento sem o filtro, sem a peneira da avaliação de risco. É isso que garante que os investimentos sejam sólidos. E aqui a gente está para dizer que eu e Fernanda, lá no Conselho Deliberativo, se alguma coisa acontecer que não venha com todo esse respaldo que eu falei, estudo de ALM, avaliação de riscos, a gente não vai assinar. Eu tenho dito por aí, vocês já devem ter visto minha fala, a gente não vai assinar, o nosso voto será contrário. Então, tem como impedir, tem a governança e tem as ferramentas. Completa aí para mim, Cláudio. Gente, e complementando aí o que a fala da Tereza, essa questão do investimento, ela obedecendo as regras da política de investimento, ou seja, desde a governança, controle de riscos e controle de itens de controle, você tem uma estrutura completa. Mas aí é complementada pelo quê? Na Petros, isso coincidentemente depois de 2019, ela foi criado o Comitê de Investimento, cujo Comitê de Investimento, ele exatamente para fazer uma avaliação e subsidiar o controle, os conselhos deliberativos para o processo decisório. Então, é por aí que a gente vai caminhar. Isso mesmo. Obrigada, dupla 62, Tereza Icói. Agora nós vamos para a mesma pergunta: se eleito, como impedir a diretoria da Petros que retorne com os investimentos duvidosos, para Fernanda e Diego, dupla 63. Obrigada, Joana. Bom, complementando, né, o que Tereza e Icói falaram, é engraçado como o alinhamento técnico, né, a gestão técnica acaba se repetindo, né? A gente tem que entender, claro, o papel do Conselho Deliberativo. Ele não só aprova a política de investimento, como ele também aprova determinados investimentos, né? A partir de determinados critérios, montantes, enfim. Até a nossa ideia é criar um núcleo duro, né? de um quórum mínimo para determinados investimentos, né? Que passem de um grau de risco muito alto ou de valores, né, muito altos, de pelo menos 2/3 dentro do Conselho Deliberativo, até para a gente poder diminuir um pouco o poder do voto de qualidade que os conselheiros indicados pela patrocinadora têm. Agora, Fernanda, eu quero aproveitar, porque eu acho que essa pergunta é a principal pergunta que a gente tem que responder aqui hoje, né? Será que a gente conseguiu blindar a Petros para evitar a gente repetir os erros do passado? E aí eu vou chamar a atenção, gente, para a Operação Greenfield da Polícia Federal, tá? Estou falando aqui de casos escabrosos de gestão temerária, de desvio, de corrupção na Petros. Vou falar os nomes, gente: Fipsonda, Set Brasil, Itaúsa, Lupatec, Bioenergia, Invepar. Foram investimentos que torraram bilhões do nosso patrimônio e que foram decididos sem a menor avaliação de risco, ferindo preceitos básicos de boa governança. A gente não quer que isso se repita, né? E aí não tem outra fórmula, não tem caminho mágico. A gente tem que fortalecer governança, controle, integridade e transparência. Esses são os pilares que eu e Fernanda defendemos na atuação do Conselho Deliberativo e claro, também, uma atuação decisiva do Comitê de Investimento, mas, sobretudo, orientar os investimentos da Petros por critérios que sejam técnicos e não critérios políticos. E, infelizmente, a gente está assistindo aí, né,
uma tendência, né, da gente retomar aí uma pressão para que usar os fundos de pensão. Existe uma pauta agora do retorno, né, de investimentos da Petros em infraestrutura, que basicamente se traduz em FIPs, né? E a gente teve essa experiência recente, passada, o que esses investimentos fizeram, né, com o nosso patrimônio. Então, é muito importante ficar ligado, né, no que tem sido discutido, ventilado, no que tem sido divulgado pela imprensa, nas pessoas importantes relacionadas ao setor de previdência, e verificar, né, se são razões políticas ou técnicas que estão pautando essas decisões, né, dos investimentos de fundos de pensão. Muito obrigada, Fernanda e Diego. Agora vamos passar para a segunda pergunta. Cada um também vai ter 2,5 minutos. E a pergunta é: o quanto da falta de transparência contribui para os atuais déficits? Agora a gente vai começar com a Tereza e o COI da chapa 62. A falta de transparência, ela contribuiu para os equacionamentos de 2015 e 2018. Esses últimos equacionamentos de 2021 e 2022, ele já foi respaldado em tudo aquilo que já foi dito na pergunta anterior, né? Então, né, COI? Então, o que acontece aí? Então, é o seguinte, a falta de transparência, ela tem um reflexo grande, que é deixar o participante, o assistido, sem a devida informação. Então, hoje no processo também, coincidente com o nosso mandato, a Petros ela vem num processo de melhoria contínua na questão da transparência e da informação para o participante. E nós, principalmente o Conselho Fiscal, juntamente com a equipe que entrou em 2021, a gente tem tem pautado esses temas, e vocês podem verificar isso nos nossos extratos de reuniões, onde o tema transparência é bastante forte, que a gente vem encaminhando para o desenvolvimento. E olhem lá no nosso programa de trabalho, né, que nós vamos pedir para gravar as reuniões dos conselheiros, dos conselhos e dos comitês. Né, nós vamos pedir que seja feita também, tudo em nome da transparência, sejam feitas audiências públicas. Para quê? Para elaborar e revisar normas, procedimentos, com a participação de vocês, eleitoras e eleitores. Isso tudo aí é a transparência que está conectada diretamente com os investimentos, né? Mas agora, 2021 e 2022, esses equacionamentos não foi pela falta de transparência. Foram humores, né, do mercado, porque existe isso, existe o risco, e que está sendo revertido com a imunização da carteira, que nós já estamos bem avançado aí na meta de imunizar os nossos investimentos. COI, tem mais alguma coisa, COI? Então, a Joana está dizendo ali que a gente pode continuar, então continua. Complementando as observações da Tereza, né, e reforçando a que eu já havia dito, é que exatamente a transparência vem sendo uma prática que a Petros vem encaminhando. Tá? A gente precisa ver a política de comunicação também, e que tem umas certas restrições com relação à sua publicidade, e a gente vai trabalhar no sentido de que ela seja clara e objetiva para todos nós. E divulgada aos participantes, que hoje a gente não tem como divulgar essa política para vocês, né? Então, isso a gente vai aí propor que isso seja revertido, essa situação. Muito obrigada, Tereza e COI. Agora nós vamos passar para a chapa 63, Fernanda e Diego, e a pergunta é: o quanto de falta de transparência contribui para os atuais déficits? Bom, complementando, né, a Tereza e COI, é importante pontuar aqui o quanto a transparência impacta na governança e na integridade. Eu acho que a falta de transparência, ela realmente gera uma desconfiança grande, né, do participante. Não à toa, foi um dos temas que foi solicitado, né, pelos participantes no portal lá do Fala Candidato, que que as duplas dissertassem sobre, né. E como bem falou COI e Tereza, né, inclusive a política de comunicação da Petros, ela é confidencial, né, não é divulgada. E a gente, pessoalmente, eu e Diego, a gente teve particularmente muita dificuldade de obter informações na Petros. Inclusive, abrimos ouvidorias que não foram respondidas, inclusive me ligaram da ouvidoria da Petros para perguntar por que eu estava querendo. Documentos que são públicos, por exemplo, no site da Previ, na FUNCEF, que sequer participante eu sou e eu consegui acessar.
Então, assim, a transparência realmente é um problema da Petros. A Petros ela tem que investir nisso, tratar como um valor e não simplesmente cumprir a lei. E eu acho que ela é essencial para que a gente consiga gerar essa confiança e atrair participantes, em vez de perdê-los, que é esse movimento que a gente está vendo, né, Diego? Exato, Fernanda. E assim, eu queria agradecer a pergunta do usuário que mandou. Na verdade, assim, quando a gente observa os principais déficits, né, a gente hoje tem um déficit de mais de 40 bilhões nos planos da Petros, né? As duas principais causas, uma a gente já falou aqui, né, são a gestão temerária, corrupção, desvio, operação Greenfield, eu repito aqui. E a segunda causa são as dívidas das patrocinadoras, né? São compromissos que a Petrobras não honrou, né? Desde lá da época do pré-70, né? Mudanças de políticas de RH que não tiveram a devida compensação nos planos. Isso é objeto de ação civil pública, mas o que eu quero reforçar aqui é que tanto uma causa quanto a outra, as duas estão relacionadas à caixa preta que era a Petros, né? Se não fosse a Polícia Federal com a Operação Greenfield, talvez a gente não soubesse até hoje, né, Fernanda, dos escândalos aí envolvendo todas essas operações que eu citei antes. Portanto, assim, a falta de transparência ela caminha junto com a falta de governança, né? Não ser transparente dificulta a gente a fiscalizar a Petros, a confiar na Petros e favorece, né? Não só a gestão ineficiente do recurso, mas favorece eventuais desvios, corrupções, como a gente viu no passado recente também. Muito obrigada, Fernanda e Diego. Agora vamos passar para a terceira pergunta. E cada um vai ter 2 minutos e meio para responder, cada dupla. Então, segundo o relatório da Previc, há um grande crescimento de planos de contribuição definitiva, CD, e vem se consolidando a retirada de patrocínio nesses planos. Como isso pode afetar a Petros? Tereza Coy, dupla 62, pode falar. Pode falar? Pode afetar, né? Desde quando este plano não é proibido pedir para sair, pedir a retirada, porque está previsto em lei. Né? Pode afetar se tiver alguma dívida desse plano, principalmente com o plano de gestão administrativa, o PGA. Essa insegurança jurídica, ela será resolvida com o CNPJ por plano individual, que aí cada um vai arcar com os seus custos da gestão administrativa. E vai evitar que a Petros depois o plano saia e depois ela fique cobrando, né, Coy? Completa aí, Coy é advogado, sabe disso aí, que está previsto na lei, mas o que não pode é ele sair, bater em retirada e não pagar o que está devendo. Exatamente. No processo de retirada de patrocínio, existe um ritual que deve ser cumprido por cada entidade que queira, cada patrocinadora que queira se retirar. Então, esse ritual é obedecido e tem que cumprir todas as regras, inclusive com relação a todos os valores que estão envolvidos, e esse ritual tem que ser submetido à Previc para que essa retirada seja aprovada. E, conforme a Tereza falou, exatamente, essa questão do CNPJ por plano vem nos dar uma separação, uma segregação dos valores e vai dar também um maior controle, porque é a partir do controle que você consegue administrar essas saídas. E, realmente, a gente tem o risco porque está inserido na lei. Tá? É uma coisa que está lá, permanente na lei, e a gente não tem até como mudar. Mas isso é até o que o slogan da nossa campanha, unir. Nós temos que estar unidos nessa campanha de mudar alguns requisitos legais que nos prejudicam substancialmente. Isso, então, é por aí que a gente deve caminhar também, junto com as entidades. Então, o CD sozinho, ele não tem condições de cumprir, de mudar determinados requisitos legais. Mas a união das entidades, união do próprio Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e a própria diretoria executiva, junto com as entidades, as associações, a gente consegue, através do Legislativo, mudar alguma coisa. Isso. Muito obrigado. Obrigada, Tereza Coy. Agora vamos passar a palavra para Fernanda e Diego. Retornando, né, a mesma questão e aproveitando o gancho do COI, realmente a gente tem algumas amarras legais, né,
dentro da gestão da Petros, não só o Conselho Deliberativo como colegiado, ele tem amarras legais como o próprio conselheiro aqui eleito, né, pelo participante em função do voto de qualidade. A gente sempre acaba, né, havendo empate, perdendo, né, em relação aos representantes da patrocinadora. E o que eu acho que é mais importante disso tudo, né, e não que obviamente gera a união, é a Petros ter uma gestão técnica que dê benefícios de rentabilidade, né, que atraia esse participante, né, não só pelo aporte que a patrocinadora dá, mas por uma boa gestão, por uma rentabilidade adequada, pela criação, de repente, de perfis de riscos, para as pessoas terem um pouco mais de liberalidade da onde o dinheiro dela está sendo investido. Então, assim, a gente tem internamente algumas possibilidades, né, para a gente melhorar essa confiança da Petros. E, Fernanda, a pergunta que foi trazida aqui, ela é importante por uma outra razão, né? A resolução 53 do CNPC, ela é muito criticada porque ela facilitou um pouquinho o processo de retirada de patrocínio. Tereza falou e tem razão, que esse é um processo que não ocorre do dia para a noite. Ele é um processo que tem um trâmite burocrático muito extenso, tem uma série de requisitos que precisam ser cumpridos para a retirada de patrocínio, mas a verdade é que desde a resolução 53, o que a gente observou é que o número de pedidos de retirada de patrocínio, especialmente em planos do tipo CD, vem aumentando substancialmente. Então a gente tem que estar vigilante sempre, né, Fernanda? Sim. Porque a gente não quer retirar patrocínio, acaba com a atratividade de qualquer plano, né? A gente tem que ser vigilante e a gente tem que prestar muita atenção, especialmente nesses acordos que estão sendo costurados aí com o Petrobras, por debaixo dos panos. Tem muito boato circulando, né? O que será que vai ser exigido aí em contrapartida? Será que a retirada de patrocínio do PPSP, né, não está na agenda aí da Petrobras, talvez no médio prazo? A gente tem que estar atento a essas questões, sim. Exatamente, essas migrações entre planos, né, criação de novos planos, esvaziamentos dos planos BDs, é bem importante a gente estar atento, né? E a sustentabilidade dos planos conversa com isso, né? Então temos que ser vigilantes. Eu acho que esse que é o espírito da nossa resposta aqui para essa pergunta. Muito obrigada, Fernando e Diego. Encerramos o bloco 2. Agora vamos começar o bloco 3 com um bate-papo livre. Nesse bloco, trouxemos 2 temas muito importantes para os participantes, para que as duplas debatam em conversa livre. O primeiro tema é o seguinte: diversidade. É um tema, inclusive, muito atual. Como vocês enxergam a importância da diversidade no conselho, não só de gênero, mas também de diversidade de perfis? E como isso dialoga com um bom conselho? Vamos começar pela Tereza. Os 4 participantes vão falar durante 7 minutos e meio. Tá aqui, né? Aqui a diversidade já está dizendo. Somos aqui os aposentados, né? Os idosos, né? Aqui nós temos a Fernanda e o Diogo, que são recém 12 anos de Petrobras, e eles são de uma outra geração, então de um outro perfil. Então a gente aqui está vendo a diversidade representada, quer seja pela experiência, quer seja pelo gênero, né? Aqui são as 2 mulheres aqui sendo titulares, quer seja culturalmente, quer seja pela experiência que nós tivemos de várias áreas do Brasil inteiro, porque eu fui assim a todos, eu tenho muita honra de ter ido aos terminais de norte a sul do país, de ter trabalhado junto à frota nacional de petroleiros, aos dutos, aos gasodutos. Então isso aí, essa diversidade, ela é muito plural. Tereza, a gente precisa chamar atenção para isso, né? Essa eleição tem 10 chapas, tem 8 para o Conselho Deliberativo, 2 para o Conselho Fiscal. Vocês, Tereza e Fernanda, são as únicas 2 mulheres titulares em 20 pessoas que estão se candidatando nessa eleição. E eu pergunto, por que o sindicato não coloca as mulheres aí encabeçando as chapas? Por que a gente não tem as associações colocando mulheres nesse papel? É muito emblemática a candidatura de vocês, e eu acho que as mulheres precisam se enxergar, elas se enxergam, né, muito na candidatura de vocês, esse voto aí, essa esperança, né, da participação mudança, feminina, né, e as mulheres estarem mais presentes nesse espaço tão masculino, né, que é os conselhos.
E eu queria até complementar a Tereza, que falou sobre diversidade de gênero, de idade, de experiências, né? Aqui, somando nós 4, né? O que temos de subsidiários que todos trabalharam, né? Regionais, que todos trabalharam, a própria carreira de cada um. Eu também eu queria apontar a questão da diversidade temporal do Conselho. Se você for notar, né, os últimos anos, se você observar quem esteve figurando, né, no Conselho, são sempre as mesmas pessoas. E isso também é importante, né, oxigenar esse Conselho, não só trazer diversidade, como nós somos aqui diversos mesmo, para oxigenar essa... Eu acho muito engraçado, porque eu acho que tem candidato que omite, né, no currículo... que ele foi conselheiro. Ali, mas se você olhar, você vai ver que a mesma pessoa já foi conselheiro fiscal, conselheiro deliberativo, esteja Fica aí só numa mais de troca 20 ali, né? anos na PET, se revezando entre uma cadeira e outra. A gente precisa oxigenar o conselho, né? Isso. E acho que tem uma geração... A nossa candidatura é muito sobre isso, né, Fernanda? A gente não vê muita gente jovem engajada com Petros, então dar essa oxigenada, trazer gente jovem para o conselho é muito importante. E eu só queria acrescentar aí um fato que realmente... é uma característica nossa, da dupla Tereza e Coy, que eu, hoje, atual presidente do Conselho Fiscal, titular do Conselho Fiscal, e a Tereza minha suplente. O que foi que nós fizemos quando tivemos esse desafio de ir para o Conselho Deliberativo? A Tereza assumiu agora a titularidade. Não, e eu passo a ser o suplente dela. Mas eu vou contar o que é que foi mesmo. Ele fez essa proposta para mim, né? Ele disse, Tereza, vamos concorrer novamente? Eu disse, vamos. Ele disse, só tem uma coisa que agora a gente inverte. Você assume o papel e eu acho de titular. Isso muito fantástico. Bom, porque prova o quanto a gente está alinhado, com esse valor. Realmente foi um dos valores que uniu nós 4, né? Sim. A gente não, assim, não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, mas a gente originalmente sequer se conhecia, a gente se candidatou e posteriormente essa união foi feita em função desses valores, né, que a gente tem em comum, e a diversidade é um deles. E é importante lembrar que a diversidade, ela não é só uma coisa bonita, né? Ela realmente favorece o processo decisório, favorece você encontrar melhores soluções, isso está em estudos, tá? E ela também dificulta o group thinking, né, que é todo mundo ir para o mesmo lado e pensar igual. E eu acho que tudo que a gente falou aqui, tanto a questão da diversidade que a gente leva, né, enquanto pessoas, indivíduos, né, para o Conselho, como a diversidade que o Conselho necessita, né, dessa mudança das pessoas que sempre figuraram lá, né, eu acho que vai ser benéfico para Petros de qualquer maneira, assim, né, independente de gênero, sexidade. Só contando mais uma historinha, que também é uma característica que aconteceu comigo na minha vida, durante a minha vida laboral na Petrobras. Eu, então, consultor tributário, eu tinha uma gerente, uma coordenadora, um gerente executivo e uma presidente. Então, eu já sou acostumado já com está acostumado a ser mandado. Além de tudo, quando eu chego em casa, eu tenho que dizer assim, senhora. Isso é muito bom. E eu acho que tudo isso dialoga um pouco também com o papel do conselheiro, né? Porque, assim, como a Fernanda falou, falar de diversidade é muito bonito, mas, assim, a gente precisa entender, e os estudos dizem isso, né? Que a diversidade, ela contribui com o desempenho das organizações. A diversidade no conselho, ela traz uma pluralidade de visão que é benéfica para o processo decisório, para a construção de soluções que às vezes fujam do óbvio, né? Isso dialoga um pouquinho com o papel do conselheiro. A gente fala muito aqui da figura, né, do conselheiro eleito como representante. A gente precisa entender também o que significa isso, né? Porque muita gente aborda, a gente pergunta, mas poxa vida, com o voto de Minerva, como é que você vai atuar se no final do dia quem vai mandar é a Petrobras, né? A gente tem soluções para isso, tem né, algumas Fernanda? propostas. Mas, assim, é importante a gente entender que a gente não está lá no conselho, né? Primeiro, somos todos conselheiros, a gente tem que estar olhando melhor para a entidade, melhor para os planos, mas a gente não está lá para brigar também com o representante da patrocinadora, né? Sim, a gente não pode olhar esse conselheiro como inimigo. Às vezes ele é um aliado na construção de um caminho técnico, de uma solução técnica. Na parte técnica a gente constrói consensos, né? Talvez na política porque não necessariamente, mas não é o fórum. A Petros não é uma entidade política. Então, assim, a diversidade ela acaba contribuindo com essa... Ela tem esse lado do dissenso, né, que é benéfico, é bom para o conselho, mas ela dialoga um pouquinho com o papel, né? O que a gente precisa ter para ter um bom conselho deliberativo, né? Muito
Muito bem. E agora esses 4 anos que nós passamos, né, Coy? Quando você falou aí dos indicados da patrocinadora, foi uma experiência muito boa, porque todos eles foram, né, de uma extrema competência e um clima excelente, foi assim muito bom. É isso, competência técnica, como o Diego fala, técnica, ela traz a ela convergência. Ela traz a convergência independente da política, né? Isso que é o importante. Ou seja, o Conselho Fiscal, hoje, eu garanto para todos vocês que o Conselho Fiscal está com uma formação técnica extremamente elevada e coerente. Isso mesmo. Todos os 4 conselheiros. E é isso que a gente precisa. Eu acho que o nosso papel como conselheiro eleito, né, representante dos participantes, é não ser pautado só pela Petros, pela organização, né? A gente pautar a organização, ser capaz de jogar luz sobre temas importantes, né? Que de repente são filtrados, que não chegam ali nesse fórum que é o conselho, né? Muito bom. Muito bem, muito obrigada. Agora vamos passar para a segunda pergunta. Como candidatos, vocês estão trazendo questões que vão pautar o futuro da Petros. Mas não dá para falar do futuro sem olhar para o passado. Então queremos saber quais são os problemas do passado que merecem atenção ou solução e quais são os principais desafios do futuro que cada dupla pretende priorizar. Agora nós vamos dar a palavra primeiramente para Fernanda da Chapa 63. Obrigada, Joana. Bom, a gente até já falou, né, por acaso, não tem como você falar de Petros sem falar do passado recente, né, da gestão temerária, da Operação Greenfield, da falta de transparência, né? Então eu acho que é muito importante a gente saber que, como o Diego falou mais cedo, a Petros não está blindada, pelo menos eu como participante ativa não sinto que ela ainda está blindada à ingerência política, né? Há uma agenda oculta, né, que não vai satisfazer os interesses dos participantes, mas vai satisfazer interesses de outras associações, né, enfim. E aí, você ciente disso, né, você sabendo que a Petros não está totalmente blindada, né, o que o conselheiro deve fazer? Eu acho que ele deve observar os erros do passado, né, a questão desses investimentos, por exemplo, que também o Diego levantou aqui, a questão do retorno dos investimentos de infraestrutura, né, que é um problema. A gente não tem nada contra, tá? A Petros ter um papel social, a gente não tem nada contra a Petros investir em infraestrutura, investir no próprio país, mas isso tem que ter rentabilidade, tem que ter uma análise técnica robusta por trás e tem que trazer retorno para os participantes, senão não faz sentido, né? Não é a razão de existir da Petros, né? Ela não é um banco de fomento, ela é um fundo de pensão. Então, a gente tem que observar esses erros do passado, tentar não só corrigi-los e mitigá-los, porque tem coisas que ainda não foram solucionadas, né, valores que não foram cobrados, enfim. E também tentar estruturar, né, dentro da Petros essa blindagem para que eles não ocorram futuramente, né, Diego? É isso, Fernanda. Eu acho que assim, a gente tem que falar dos problemas do passado, acho que é uma ferida aberta, todo mundo com quem a gente conversa, né, especialmente a galera da ativa, mostra essa dor, né, essa falta de credibilidade que a Petros tem junto ao público, né, que é uma herança desse passado recente aí de desvio, de corrupção, de gestão temerária. As pessoas têm essa imagem muito marcada desse período de passado recente. Então, uma página que, de repente, não está completamente virada. A gente tem que reconhecer que, nos últimos anos, a Petros realmente evoluiu em alguns aspectos de governança, de controle, mas a questão que a gente colocou ali, a primeira pergunta que o participante mandou para a gente, ela é muito feliz, porque a gente precisa refletir se a gente hoje está suficientemente blindado para evitar que os investimentos desastrosos que a gente viu no passado se repitam, né? Então, essa é uma questão central que tem que ser discutida. Aí, o passado recente, o que é que gerou? Um equacionamento vitalício. Olha Exatamente, só né? que situação nós Que estamos. dá. Aí, vocês falaram essa questão dos investimentos, e eu quero também pautar aqui, né, a questão do PDV. Toda vez que a Petrobras faz um PDV, se não sentar a gerência da Petrobras, junto com a diretoria de seguridade, essa conta ativa e passiva não vai fechar, por conta de que tem que antecipar as aposentadorias. E como esse cálculo não foi considerado, e a gente sabe que já teve aí o passado, né? O passado recente, que isso está
incluído nas dívidas das patrocinadoras. Esse é um dos motivos, né? Então, o nosso papel é pautar o assunto. A gente não pode ficar esperando. Como conselheiros deliberativos, agora nós vamos para o órgão maior da Petros. Aí não tem como, porque a fiscalização ela ainda fica muito ali no balanço, nas demonstrações, nos controles internos. Tem como a gente melhorar a gestão lá no Conselho Fiscal, mas a gente não tem voto. É diferente da nossa atuação quando nós chegarmos lá, né? Fernandinha, toca aqui. Eita, Diego. Bem, gente, realmente aí complementando, né, nós do Conselho Fiscal, né, atuando como conselheiro fiscal, então a gente tem realmente um acompanhamento, um monitoramento de todos esses recursos. Mesmo porque isso me lembra todo mês, gente. Eu também sou extremamente afetado, porque eu sou PPSP, repactuado, e o meu contra-cheque tem o estrago lá das deduções que eu venho sofrendo. Então eu também sofro desse mal que nós passamos. Então o Conselho Fiscal, no seu poder de fiscalização, diferentemente do Conselho Deliberativo, que é decisório, ele acompanha todas essas recuperações que são desencadeadas em ações judiciais, ações civis, ações penais, ações arbitrais, e também tem um processo que é comunicado mensalmente para todos nós participantes, que é o processo das investigações das CIAs. E acabou de ser cumprido este ano as 87 CIAs que vão desencadear, a partir de uma avaliação de viabilidade jurídica, para que se impetrar um processo. Então, a partir daí vão se desencadeando ações para recuperação. Né? Total, infelizmente, a gente não vai conseguir, mas vamos conseguir parcialmente a recuperação. Havendo o interesse do Conselho Deliberativo e da gestão da Petros de impetrar, né, de tentar pegar o resultado dessa CIA e transformar e judicializar, né? Para a gente tentar recuperar esses recursos. Mais uma vez aquela questão, né? A gente está voltando sempre ao passado, né? Porque é lá que está a origem dos principais problemas que a gente tem hoje na Petros. O primeiro deles é o equacionamento. A gente não pode falar de futuro sem falar como é que a gente vai resolver o problema do equacionamento. E aí não tem fórmula mágica. É claro que a gente precisa ter uma boa gestão dos investimentos, mas a gente também precisa cobrar a dívida das patrocinadoras. Isso é muito importante. A gente tem que buscar essa via. Eu lembro de uma notícia do jornal que saiu, né, que a Petros, num processo judicial de cobrança, ela se recusou a receber dinheiro da Petrobras. Gente, isso é inadmissível. A gente precisa ter uma atuação mais firme na cobrança, seja pela via judicial, seja pela via extrajudicial dessas dívidas da Petrobras. Né? Isso ajuda a minimizar o impacto dos equacionamentos. Nessa conta do FED isso aí é fundamental. A independência para você atuar, né, em nome dos participantes, né, em nome da entidade Petros também, é fundamental. Tem aquelas condenações solidárias, né, Coy? Isso. A questão, por exemplo, no aspecto contábil, as recuperações dos recursos que é decorrente de dívida das patrocinadoras, isso realmente ele é composto lá na contabilidade. Então, a partir de um contrato que é feito entre as partes. Agora, existem processos que existe uma discordância entre as partes, e aí a parte prejudicada, com certeza, entra com ação. E isso é monitorado na Petros tranquilamente. Isso só para botar aí a cereja do bolo dos principais desafios que a gente precisa enfrentar, gente, um principal desafio, um deles é a credibilidade da Petros, né? A gente hoje tem uma dificuldade de atrair participantes, a galera que está entrando agora na Petrobras, eu ouço muita gente falar que não está aderindo à Petros porque não confia na entidade, não confia na saúde financeira dos planos. Como é que a gente vai convencer essa galera a entrar se quem está dentro quer sair porque tem equacionamento, tem rombo, A gente precisa fortalecer a credibilidade da Petros. A gente só vai fazer isso se a gente fortalecer, mais uma vez, os pilares, Fernanda. Governança, controle, integridade e transparência. Eles estão bem afinados hoje, hein? Agora nós vamos passar para o bloco 4,
que é uma interação ao vivo que rolou aqui nas redes, e veio uma pergunta para que eles possam responder. Cada dupla vai ter 5 minutos para responder. A pergunta é a seguinte. Deixa eu entrar aqui. Os planos CD seriam interessantes às patrocinadoras em específico, pois os mesmos não têm o risco autuarial, apenas o financeiro, o que reduz consideravelmente a possibilidade de déficits. Gostaria que vocês discorressem sobre isso, por favor, começando com Tereza Coy, chapa 62. Esses planos, existe uma tendência mundial, né? Que não é só daqui, é uma tendência que esses planos, eles aos poucos, eles migrem do CD, do BD, aliás, do BD para o CD, né? Então, é uma tendência e que o que a gente tem que preservar é quem já tem BD ficar no BD. Então, aí não rasgar o contrato, né? E preservar ali. E como trabalhar com essa tendência é uma coisa que a gente tem que encontrar aí uma fórmula, né, para trabalhar com a tendência. Porque também os BDs ficam na seguinte situação. Quando encerra um BD, como foi o caso do PPSP, não tem mais fonte de entrada. E se o mesmo acontecer com o PP2, isso chama muito o PP2, encerrar o PP2 para um outro, né? Então, por um lado que a tendência está chegando, daqui a pouco o PP2 está aí sem recursos de entrada, e o que garante também, o que garantiu foi esse mutualismo durante o que? A Petros fez 50 anos, e o que garantiu durante esses 50 anos foi essa questão do mutualismo, que com os CDs não tem, né? Apesar de ser aí além da tendência mundial, o que a patrocinadora anuncia, como no caso aí da Vibra, né? Tem que ver qual é essa fórmula, né, Coy? Com certeza. E acrescentando aí, o chamado BD são planos maduros. E planos maduros, ou seja, há uma tendência de extinção, pela questão da modalidade de ser benefício definido. Então, a partir do momento que vão aposentando as pessoas, o que é que acontece? Há um comprometimento com o benefício. Então, e como é uma tendência mundial, né, de você acabar com o benefício definido, então nós temos que realmente trabalhar no sentido de manter o benefício definido e com uma proteção, com uma blindagem que dê a ele uma segurança. E a gente vê, né, Coy, que a ABRAP, né, a Associação Brasileira de Planos de Previdência Complementar, ela vive preocupada com isso. Então, os seminários que nós participamos, é toda uma preocupação. Na verdade, nós estamos falando de um mercado de 1 trilhão, né? Nós temos 1 trilhão de recursos investidos. Então, a ABRAP, a ANSEP, acabamos de voltar de um seminário da ANSEP, onde todos estão preocupados com essas fórmulas e com a nova turma aí que está entrando, que eles gostam mesmo, sabe de quê? É de investimento com qualidade. Eles chegaram a falar isso, porque eles ficam um pouco assim receosos do termo previdência privada. É exatamente isso, como vocês falaram, né? Tudo parte da confiança, né? E da questão do medo do esvaziamento, né, dos BDs, que facilitariam, né, a retirada do patrocínio, que é hoje talvez o único atrativo, né, que a Petros ainda tem sobre alguns novos entrantes. Então, foi interessante saber hoje, por exemplo, hoje e ontem, né, que a gente esteve em alguns prédios, né, fazendo corpo a corpo, como os júniores, eles são interessados no assunto. É engraçado que existe um interesse muito grande em quem está próximo de se aposentar, e nos aposentados, obviamente, pelos descontos, e os júniores que estão decidindo hoje a vida deles. Eu acho que a Petrobras dá um limite para adesão, né? E alguns ficam na dúvida, aderem ou não, e alguns que aderiram agora ficaram tristíssimos que não podem votar, porque fizeram um corte 31 de maio, né? Então, quem aderiu depois não poderia votar. Então, assim, essa migração, né, dos planos, né, e essa tendência que a gente vê do esvaziamento para que a patrocinadora facilite a sua saída é muito preocupante. Eu acho que todos têm que estar atentos desses movimentos que estão acontecendo, né,
dessas costuras que estão sendo feitas para estimular esse esvaziamento, né, essa troca de plano e, principalmente, voltando, né, gestão técnica, gente, sustentabilidade, você avaliar o risco dos investimentos, os investimentos terem retornos. Isso que é fundamental para qualquer fundo de pensão ter uma vida. Né? A gente não pode, o COI colocou muito bem que os planos CDs fazem parte de uma tendência mundial, né? A gente vê de algumas décadas para cá essa tendência, mas a gente não pode demonizar os planos BD, né? A gente precisa fortalecer esses planos, porque é claro que a conta é individual, né? Cada um vai avaliar, né? Porque previdência é isso, gente, é planejamento financeiro, né? Para alguns a modalidade de CD pode ser mais vantajosa por você não ter o risco, né, da mutualidade, de você ter um déficit, a meta atuarial. No entanto, assim, essa é uma conta individual, a gente não cabe aqui, não nos cabe fazer juízo de valor, porque esse é um planejamento que é individual, cada um vai ter a sua opção, vai avaliar o que for melhor, né? O que a gente não pode é demonizar os planos BDs, a gente precisa ao contrário, a gente precisa fortalecer. O PPSP é um plano BD, ele vai continuar existindo, a gente precisa garantir que ele tenha saúde financeira, sustentabilidade e equilíbrio. Muito bem. Muito obrigada aos 4. Vamos para outra pergunta aqui no Facebook agora. E a pergunta é a seguinte: cada dupla vai ter 2,5 minutos, no total de 5 minutos, para a resposta dessa pergunta. Temos muita dificuldades em ter informações da Petros. Quando questionados pelos resultados dos investimentos entregues, como podemos mudar isso? Já que começamos naquele momento com a Tereza, agora vamos dar a palavra para a Fernanda, da Chapa 63. A gente sempre cai no tema transparência, né? Que eu acho que se não for a maior dor, é a segunda maior, porque eu acho que a maior dor ainda são os investimentos desastrosos e a gestão dos equacionamentos. E os equacionamentos, obviamente, né? Mas aqui o ativo hoje ele não sente a dor do equacionamento, né? Porque ele vê o desconto no contra-cheque e não sabe que lá na frente aquele dinheiro que está sendo descontado, de repente, não volta, né? Ele não tem essa dor. E eu acho que nesse sentido, o assistido... Ou ele acha que não tem, porque acha que o PP2 está imune, gente, não está não. Não está imune, a gente, inclusive, vai postar isso, né, nas nossas redes sociais, gente. A gente escapou por muito pouco de um equacionamento do PP2. Exatamente. A gente vai explorar esse tema. Até aproveitando, né, sobre transparência, né, não sei se todos sabem disso, né, que o PP2 ele hoje tem em torno de 74% de ativos, né, de pessoas colocando dinheiro. E mesmo assim ele teve, né, um déficit de mais de 1 bilhão ano passado, por pouco não teve equacionamento, né, ficou dentro do limite. E muita gente não sabe, né, desse risco, até porque ele vira um plano, né, VD, né, no momento que você se aposenta... Ele tem a natureza mutualista, é verdade. Bom, você pode só voltar à pergunta, né? Como é que a gente resolve isso? Resolver isso, gente, eu queria fazer um outro alerta, acho que muita gente conhece. A Petros censurou o nosso vídeo de transparência. Acho que isso é muito emblemático do que a gente precisa mudar, né? É muito contrassenso uma entidade, né, que preza pela transparência censurar um vídeo que faz um debate crítico. A gente não disse nada demais nesse vídeo. A gente só disse que ela era orientada a cumprir a lei, né? Então, exato, e ela censurou essa parte. Então, é muito importante que a gente melhore a transparência da Petros. Isso quer dizer, a regra é a publicidade, né? Precisa melhorar a qualidade, a acessibilidade da informação, ter o portal da transparência. Tem que ser ativa e passiva. Né? Trabalhar a transparência em todas as frentes da gestão, gente. E isso é um trabalho de formiguinha, a gente no CD tem que defender isso dia a dia. É uma ouvidoria atuante, isso é importante também. É muito frustrante, né? Como o colega colocou aí no comentário, né? A gente requerer da Petros uma informação e receber uma negativa infundada ou nem receber retorno, né? Porque às vezes a gente não recebe ou recebe uma resposta evasiva, genérica. É horrível isso. Acho que nenhum participante quer ter essa experiência. A gente precisa melhorar muito. Destrói a confiança e a credibilidade. Olha, agradecemos muito aos eleitores, né, que estão aí enviando essas perguntas, essas excelentes perguntas, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook. Tem algumas coisas que não se pode revelar. Por exemplo, a estratégia de imunização da carteira, ela não pode ser revelada como essa estratégia, mas no site da Petros, lá é dito como a rentabilidade, isso é descrito. Mas algumas coisas, vocês vão de convir, quem aí é jovem ou idoso que aplica também, que sabe que tem algumas coisas que não se pode. Uma companhia como a Petros, que ela tem 124 bilhões investidos, os movimentos dela brusco, elas podem afetar a Bolsa de Valores. Então, ela não pode fazer isso. Só nesse caso. Fora disso, ela tem que ser transparente. A gente volta ao assunto da transparência. E como a Tereza acabou de falar de imunização,
Já acabou de ser divulgado que já foi a meta de 80%, já estamos acima de 70%. Então a meta vai ser alcançada e os resultados estão aí sendo demonstrados. Estão aparecendo nas demonstrações que vão se refletir no fechamento de 2023. Felizmente, uma gestão técnica ela precisa de tempo, né, para reestruturar, porque não dá para você reconstruir décadas, né, de ingerência política e mais investimentos em pouquíssimo tempo. Enfim, a gente tem esse desafio pela frente, né, Tereza? Espero que a gente tenha mesmo esse desafio pela frente. Esse desafio, né? Sim. E de repente, por exemplo, pegando um gancho aí da questão da transparência, é muito importante a questão da imagem da Petros. Ela tem que ser preservada e tem que demonstrar para fora uma imagem de que é uma entidade que está alinhada com as melhores práticas, inclusive melhores práticas, tem um elenco de melhores práticas na Previc que cada um pode ter a curiosidade de verificar. E no processo de transparência, o que é mais importante, que hoje o comitê do Conselho Fiscal vem trabalhando, é a questão da facilidade, da simplicidade dessa comunicação. Acessibilidade, né? Com a comunicação. Navegabilidade, acessibilidade, isso, né? Com a comunicação perfeita. E aí eu desejo completar, Coy, que tem que pensar também nessa comunicação, porque tem os nossos colegas, a semana passada nós estivemos com os colegas nossos de 88 anos, de 86 anos, e tem que ter uma linguagem adequada com essas pessoas, meios de comunicação adequados, que nós estivemos com eles e eu fiquei olhando assim, é verdade. Né? E daqui a pouco a gente chega lá nos 88, né, Coy? Por enquanto ainda estou com 64, Coy fez 70, mas a gente precisa ter atenção especial e para isso que o atendimento presencial ele precisa retornar para que essa comunicação seja feita para essas pessoas que, vamos dizer, mais 80, né? Posto mais de atendimento é essencial. Muito obrigada pela resposta, muito obrigada pela participação de vocês também. Mas chegamos ao bloco final agora, onde os candidatos terão um tempo livre para fazer as considerações finais. Cada chapa vai ter 2 minutos e meio para essas considerações. Então vamos começar pela dupla 62, Tereza e Coy, depois a dupla 63, Fernando e Diego. Chapa 62, por favor, 2 minutos e meio. Ok, eleitoras, eleitores, eu quero falar da minha dedicação desde o momento que eu entendi o que estava acontecendo com os nossos descontos no contra-cheque. A minha dedicação ela é total e eu vou repetir o que eu já disse no debate da Petros. O dinheiro é nosso e nós temos que zelar pela sustentabilidade da Petros. E olha assim, não tem dia, não tem hora, a gente trabalha lá de madrugada. Eu estou aqui de coração aberto, pedindo a vocês que deem esse voto de confiança para a nossa dupla 62. Nós representamos os aposentados e tenho assim em nós assim que é de coração o que eu estou fazendo, sabe? Inclusive, às vezes colocam assim na minha frente alguma coisa para ler, eu não leio não, eu falo mesmo o que eu sou e o que eu espero que isso se torne assim, o nosso futuro. A gente tem que ter um futuro. Quando nós investimos o nosso dinheiro, fizemos a nossa poupança, o que a gente esperava era o futuro e que esse futuro seja mais tranquilo. Coy, por favor. Bem, com relação a nossa atuação, vocês tenham certeza que a nossa atuação é extremamente técnica, sem nenhum requisito político ou ideológico. Então, é essa a nossa filosofia que a gente vai até levamos pelo Conselho Fiscal e vamos levar para o Conselho Deliberativo. Ou seja, uma atuação coerente com dispositivos legais, coerente com a normas, requisitos absorvidos pela Petros e representados, quer dizer, pela sua supervisora, que é a Previc. Então, a gente tem esse compromisso com a Previc, tem um compromisso legal e tem um compromisso técnico. Né? Técnico porque é extremamente importante que você tenha uma visão, quer dizer,
não é uma visão única de só contabilidade. Nós temos que ter uma visão de investimento, nós temos que ter uma visão de contabilidade, nós temos que ter uma visão de controle, de governança, controle de risco, itens de controle. Então, são requisitos que também é um aprendizado. E nós, a dupla COI e Tereza, nós desde 2019 acumulamos mais de 300 horas de conhecimento, ou seja, visando melhorar o nosso desempenho técnico. Muito obrigada, Tereza e COI, chapa 62. Agora vamos às considerações finais de Fernanda e Diego, da chapa 63. Bom, a gente acaba se repetindo um pouco, né? Mas vou tentar lembrar outras questões. Obviamente, né? A gente é uma chapa independente, a gente não tem agenda oculta. Ao mesmo tempo, a gente também não é aventureiro, né? Temos um currículo e temos conhecimentos na área que favoreceriam, inclusive eu queria falar disso, né? A nossa carreira ela é pautada nas áreas, né, de auditoria interna, de governança, né, de compliance, integridade, de controle, de gestão de riscos. Então, a gente tem um perfil que a gente vê como necessário dentro do Conselho Deliberativo. Fora a questão, né, da gente estar ali pelos representantes ativos, que é um perfil que hoje é um pouco diferente. Nós dois somos do PP2, né, que também não tem tanta representatividade hoje no Conselho, né, tiradores da patrocinadora. Então, eu acho que é importante ter também em mente que a gente tem um perfil adequado, né, para estar dentro do Conselho. Eu acho que é favorável, especialmente pelas dores que a gente tem hoje, né, que são dores relacionadas justamente a essas questões de governança e de falta de transparência, né, que tem a atuação da ouvidoria é uma questão, né, muito forte. Então, eu queria lembrar a todos, né, que a gente tem que se envolver, a gente tem que se unir, né, a gente trouxe a nossa candidatura aí para tentar ser emblemática, para mudar um pouco a visão do ativo sobre esse pleito e para que a gente consiga, né, a manutenção dessa gestão técnica que tem sido feita nos últimos anos, né, e leve isso para o Conselho Deliberativo com força e atraia pessoas técnicas também para esses pleitos, né, Diego? Isso, e o que a gente pode fazer nesse momento, acho que está sendo muito gostoso fazer campanha, receber apoio, ouvir as dores do pessoal, né? Essa é a parte boa, né? A gente saber que a gente também está mudando o jogo, faz parte do processo, né? A gente influenciar o jogo. E eu queria aproveitar esse finalzinho da live primeiro para agradecer a todo mundo que está assistindo, que participou, que enviou pergunta, mas lembrar, gente, que todo mundo tem que votar. É importante que todo mundo exerça a opção de voto. Independente se vai votar na gente ou não, o nosso discurso, a gente tem falado isso todos os dias, né? É importante que você não abra mão de eleger a quem você quer que te represente no Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo da Petros. A gente está falando de uma responsabilidade grande, gente. São as pessoas que vão cuidar do nosso patrimônio. Mais de 120 bilhões de reais, é mais do que o PIB da Islândia. Então, gente, não deixem de votar. Não sofram pela inação. Exerçam o seu direito e vote consciente. 63. Aí, ó, 63. Obrigada a todos que ficaram até agora com a gente. Obrigada aos candidatos. Essa foi a live da Unir, com as duplas independentes candidatas ao Conselho Deliberativo, dupla 62, Tereza e COI, representando os assistidos, e dupla 63, Fernanda e Diego, representando os ativos. Vale lembrar mais uma vez, antes da live acabar, que a votação para o Conselho Deliberativo e Fiscal já está aberta. Então, você tem que entrar no site ou no aplicativo da Petros, usando matrícula e senha, ou pelo telefone, que é o 0800 000 2830. Vou repetir, 0800 000 2830, usando a senha exclusiva enviada pela Petros por SMS ou e-mail cadastrado. A votação fica disponível até 9 de outubro e a participação de todos é fundamental para o futuro da Petros. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem.